Esse vídeo não é informativo, não é detalhe técnico, não é qualquer coisa que o valha da notícia do mercado da bola, é a minha opinião. E você fica à vontade para discordar e tem o intuito apenas de gerar entretenimento para você palmeirense. Mas sinceramente, destacando de tudo que foi falado na primeira coletiva do Abel, e olha, foram tantos assuntos absurdos, mas teve um que gerou polêmica, enfim, vários jogadores, inclusive ex-jogadores falaram sobre isso, que foi a questão do nosso querido Abel citar o Everton como o maior goleiro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu tenho um detalhe que eu quero trazer da minha opinião, você não é obrigado a concordar, já vou falar de cara, e eu vou falar isso pra você agora. Torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão MVVC e Reflexão Alviverde. Já deixa o like, cara, deixa o like, esse vídeo é pra entretenimento, tá? Pode gerar umas tretas nos comentários? Pode. Eu tô aí? Não tô nem aí. Mas o fato é que o senhor Abel Ferreira soltou a pérola que você já viu. Vai se ligando aí. Embaixo tem alguns alguns jovens que passaram pelo Palmeiras, mas ignora, tá? Ignora. Segundo esses caras, segundo o Abel Ferreira, todos esses caras aqui de baixo estão atrás do nosso querido Everton. Se liga. É assim, o Everton, e muito claro, o Everton tem contrato, é jogador de Palmeiras, ganhou títulos comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não, e portanto ele tem contrato, ele sabe que nós fizemos com o Rocha renovou 4, 5 vezes no final depois de mostrar rendimento, é isso que eu espero dele. Entre vários assuntos absurdos que ele falou, vou citar alguns assuntos absurdos que ele usou na sua coletiva. Ó, durante a coletiva ele reclamou do calendário, beleza? Normal do Abel, né? Citou o Rony. Sim, ele falou do Rony na coletiva, cara. Inacreditável. O Rony que já tá fora do Palmeiras há um tempão. Citou o Guardiola. Sim, citou o Guardiola, cara. Que porra que o Guardiola tá a ver com o Palmeiras. Disse que o Everton é maior do que todos os goleiros do planeta Palmeiras. Isso inclui alguns aqui que estão aparecendo na tela. E quinto, reclamou de arbitragem. Cara, se você juntar esses 5 assuntos, nenhum casa com nenhum, não faz o mínimo sentido. E quando questionado, né, sobre a possível tratativa entre o Everton e Grêmio, ou o Everton e Bahia, ou o Everton e o Raio que o parta, ele deu essa resposta perolosa aí. Existem algumas formas de você encarar isso, tá? Uma das formas é, Abel Ferreira associa ser maior com ter mais títulos. Logo, Abel Ferreira, com essa afirmação, diz que ele é o maior treinador da história do Palmeiras, ou está ali entre os maiores, junto ao Brandão e tudo mais. O Everton passou por momentos muito ruins, tecnicamente, e a questão aqui não é nem essa, mas eu vou te falar, um cara, dessa foto aqui que tá aparecendo, tem um cara aqui, os outros eu acho que não tem por que comparar, mas tem um cara aqui que é extremamente injustiçado na história do Palmeiras, e pra mim ele é muito maior do que o Everton, cara, muito maior mesmo. Fernando Praz. Pra mim, Fernando Praz, ele não é só maior do que o Everton tecnicamente. Tecnicamente eu acho que ele sempre foi muito mais goleiro do que o Everton, tá? Aliás, dos goleiros que estavam aparecendo na imagem ali, o Everton seria reserva de todos eles, tá? Mas falando especificamente do Fernando Praz, cara, o Fernando Praz entrou no Palmeiras num momento de total reformulação. Eu quero só ler um detalhe aqui, que está na ficha do Fernando Praz, aqui é o site oficial do Palmeiras, tá, pessoal? Oficial do Palmeiras. Mas olha só um pouquinho da história do Fernando Praz. Primeiro goleiro contratado pelo Palmeiras desde o paraguaio Gato Fernandes em 1994. Ou seja, quando o Fernando Praz chega em 2012... Quando ele chega em 2012, ele é o primeiro goleiro contratado pelo Palmeiras há muito tempo. Antes dele, de 2012, foi em 94 que o Palmeiras comprou o Gato Fernandes. Por quê? Isso aqui já mostra que 2010 pra frente, 2012, a década de 2010 pra frente, o Palmeiras deixou
de ser um revelador de goleiros, ou pelo menos perdeu força, né, na sua academia de goleiros, como sempre foi conhecido. E ele foi trazido para o Palmeiras numa reformulação. Lembrando que em 12 ele disputa em 13 a Série B com o Palmeiras, em 14 ele sobrevive à Série A em jogos dramáticos, absurdos, que se não fosse o Fernando Praz a gente tinha caído de novo, e em 15 você já sabe o que acontece. Mas continuando o texto aqui, Fernando Praz chegou ao Palestra Itália em 13 de dezembro de 2012. E depois de 7 temporadas, ou seja, ele ficou de 2012 a 2019, despediu-se do clube como símbolo da reconstrução alviverde após a queda para a segunda divisão nacional e como um legítimo sucessor. Olha aqui, site do Palmeiras, tá? Site do Palmeiras. Ele, como legítimo sucessor de São Marcos, está eternizado também como primeiro, escuta essa porra dessa frase, como primeiro guarda-metas da história do Verdão a fazer um gol de título. Ou como diria aquela frase maravilhosa do narrador, né? Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Palmeiras, campeão. Gol do Fernando Praz. Você tava onde, cara? Você tava onde? Eu tava trabalhando. Mas, cara, eu quase bati o carro, que eu trabalhava dirigindo, eu quase bati o carro com essa frase do narrador. Foi o primeiro goleiro da história, e até então o único goleiro da história do Palmeiras a fazer um gol de título. Gol, não é defender uma bola de título, fazer um gol de título, Fernando Praz. E o site do Palmeiras, o histórico do Palmeiras, coloca aqui ele como sucessor, o maior ou legítimo sucessor de São Marcos. Então vamos lá. Se São Marcos é o maior goleiro da história do Palmeiras, com todo respeito ao Sr. Oberdan, que... cara, é uma entidade também, ao Leão, que pra muitos, inclusive pra mãe do Marcos, veja uma entrevista do Marcos, onde ele brinca ali, fala uma resenha sobre a mãe dele dizendo que o Leão era muito melhor do que ele, e pra muitos o Leão realmente, tecnicamente, era melhor do que o Marcos, mas pra história, pro contexto Palmeiras, o Marcos, ele é inquestionável, não dá pra questionar o Marcos. O Marcos é o maior jogador da história do Palmeiras, ao lado do seu Ademir. Ao lado do seu Ademir, você quer lembrar de Palmeiras, dois caras que passam na sua cabeça, o seu Ademir e o Marcão. Esses caras que, curiosamente, né? Curiosamente, o Reflexão tem aqui esse banner. E, cara, quando eu fui fazer o banner do Reflexão, eu falei, cara, eu preciso colocar nesse banner as imagens que mais representam o Palmeiras pra mim, tá? E se você analisar, eu vou sair um pouquinho de tela para deixar aqui claro para você. Deixa eu ver se eu ficar menorzinho. Aqui eu fico um pouquinho menor. Mas dá para você ter uma ideia. Quem está aqui nas telas para você? Evair, aqui para mim, o maior centroavante que eu vi com a camisa do Palmeiras. Vanderlei Luxemburgo, do outro lado. Vanderlei Luxemburgo e Filipão, para mim, os dois maiores técnicos que eu tive a oportunidade de ver os trabalhos, obviamente. E aqui também o Marcão e o seu Ademir, que para mim são os dois maiores ídolos da história do Palmeiras. Para mim, isso aqui, essa imagem resume o que eu entendo de Palmeiras, tá, pessoal? Você pode discordar, não tem problema nenhum. Deixa eu ficar aqui mais no meio. Aí aqui em cima, né, você vai ver, por exemplo, esse jornal aqui que computa o primeiro título do Mundial do Palmeiras, né, de 1951, que o Brasil parou, que o Brasil se vingou do Maracanaço de 50, toda essa história nesse jornal que é incrível. E aqui em cima também você vai ver a história dos nossos símbolos, né, a transformação dos nossos símbolos. Tudo isso, cara, pra mim, resume o que é o Palmeiras. E assim, com todo respeito a você que concorda com o Abel, e tá tudo bem se você concordar, o cara que diz que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras, ele não entende de Palmeiras, e muito menos de história. Agora, vamos falar a verdade? O Everton é um dos maiores em títulos. Sem sombra de dúvida, velho. Sem sombra de dúvida. Merece respeito, é ídolo sim, sim. O Everton é ídolo sim, só que tem uma diferença muito grande aqui, tá? Eu já falei pra você do Fernando Praz. Pra mim, Fernando Praz é infinitamente maior do que o Everton na história do Palmeiras. Infinitamente, tá? O Everton pegou uma época de vacas gordas no Palmeiras. E, sinceramente, com o grau técnico, se você tivesse um outro goleiro similar a ele, teria tantos títulos quanto o Everton, talvez até mais. Porque o Everton, em muitos jogos decisivos, falhou e falhou grosseiramente, tá? Agora, vamos lá. Uma diferença que eu vi muito interessante aqui,
de uma página, que é uma página inclusive de memes, do humor e tudo mais, mas aqui tem um diálogo interessante que é colocado na imagem. O Marcos recusou uma proposta milionária do Arsenal na história para jogar a Série B com o Palmeiras. Lembra da Copa do Mundo de 2002? Talvez você não tenha assistido se você for mais jovem, mas boa parte da nossa audiência que já era nascido e assistia a Copa do Mundo, na época que a seleção brasileira era realmente uma seleção. O Palmeiras, o Marcos, ele é campeão, pentacampeão com o Brasil em 2002. Em 2003 ele joga a Série B com o Palmeiras. E você vem falar pra mim que o maior goleiro da história do Palmeiras é o Everton. É sério, Abel Ferreira? Você tá brincando com a minha cara, né? Deve tá. O Everton, em contrapartida, negociando com o Grêmio pelas costas do Palmeiras. E todo mundo sabe disso, tá? Todo mundo sabe disso. Que o Everton está negociando com o Grêmio. Inclusive ele tá bicudinho porque tá no banco. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, tá? E diz que só vai ficar se for titular. Aí eu pergunto pra você, esse é o maior goleiro da história do Palmeiras? Pra mim ele não é melhor que o Fernando Praz. Não vou nem citar os outros goleiros que eu acho que seria absurdo, né? Seria até uma falta de consideração com o pobre Everton. Agora, sabe, olha o tamanho da grandeza do Marcão. Você quer ver o tamanho da grandeza do Marcão? Vou te mostrar aqui. O Marcão sabe da polêmica pública. O Marcão é torcedor, cara. Olha só o post incrível que o Marcos faz nas suas redes sociais, tá? O Marcos que é idolatrado, absolutamente idolatrado pela torcida do Palmeiras. E ele é tido sim por 110% da torcida do Palmeiras como o maior goleiro da história. Mas ele fez aqui... eu tô brincando, tá, pessoal? Eu acredito que tem gente que acredita que o Everton é melhor, que o Oberdan é maior, que o Leão é maior e assim por diante, né? Tem gente que acredita que o Everton não é maior nem que o Jailson da Massa. Então cada um tem a sua percepção. Aliás, Jailson da Massa jogou demais também, né? Jailson da Massa e o Fernando Praz, meu Deus do céu. Essa história é maravilhosa. Mas olha só. Marcão fez o seguinte post. Eita, polêmicas logo no começo da temporada? Cê é louco, o ano promete. Pra mim, Paredão merecia começar como titular por toda a história construída nesses anos. Aí vai da disputa do dia a dia entre os goleiros pra ver a sequência. Quanto ao maior e melhor goleiro, são opiniões individuais. Cada um acha esse ou aquele. Num time de 111 anos... Todos foram importantes. O Everton talvez seja o mais vitorioso. Então merece todo o nosso respeito. Pelo amor de Deus, vamos esperar para estressar um pouco mais para frente, tá? Tá cedo ainda, hein? Bom ano, amigos. Olha a humildade do Marcão. Mas ele deixou bem claro, né? O Everton é o mais vitorioso, com certeza. E isso com certeza. Mas o Marcos não revoga para si o título de maior, embora ele seja, né? Embora ele seja com muita folga. Aí eu pergunto para você... Abel Ferreira, vou repetir os assuntos que ele falou na coletiva. Reclamou do calendário, citou o Rony, falou do Guardiola, disse que o Everton é maior que o Marcos e reclamou da arbitragem. 2026 promete, né, amigão? Promete demais, demais mesmo. E reitero, pra mim, o Everton, que tem falhas grotescas, recentes, não só no Mundial, mas falhas em clássicos, gols bobos. Eu nunca vi uma coletiva do Everton pedindo desculpa pra torcida pelos seus erros. Ou mesmo assumindo, não vou nem dizer pedindo desculpa, assumindo os seus erros. O Marcão, quando até hoje é ridicularizado por aquele jogo do Vitória, que ele chutou o vento, que tomou gol pra tudo que é lado, cara, saía do jogo, ele pedia desculpa pra torcida, ele falava errei, falhei, franguei, e é isso, mano, é isso. Mas ninguém esquece o quão grande ele foi pra história do Palmeiras, cara. Então assim, não dá pra você colocar na mesma prateleira. Eu acho que é um insulto à inteligência do palmeirense você fazer esse tipo de analogia. Mas, como eu disse, esse é um vídeo de opinião. Você não é obrigado a concordar comigo. E tá tudo certo. Um abraço, deixa seu like, seu comentário, me xinga aqui se você quiser. É nóis, tamo junto.